Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Laís Karina Oliveira e, juntamente com Alana Almeida, Alana Moreira, Franciele Santos, Lívia Assis e Vitória Souza, falaremos um pouco neste vídeo sobre a produção dos corpos negros. Utilizaremos como base o artigo Uma Gramática da Masculinidade, um corpo da ciência, que foi traduzido e adaptado por Gabriel Ribeiro. Vocês já ouviram falar? Conhecem algo sobre este assunto? Querem saber mais? Então não percam os próximos minutos, pois explicaremos esta temática resumidamente neste vídeo. Vocês já perceberam como o corpo negro é visto como um corpo hipersexualizado? Isso não é uma inclinação natural na sociedade, e sim algo que foi criado cientificamente. Nos séculos XVIII e XIX, a ciência produziu por meio de uma série de discursos oficiais a chamada Gramática da Masculinidade Negra, onde explica e, consequentemente, produz como é o corpo de um homem negro e como a masculinidade negra se comporta e se expressa. Esses discursos contribuíam para que, no passado, o homem negro fosse visto como um ser mais próximo dos animais do que dos homens brancos. Os meios para isso foram os mais diversos. Partindo das teorias da monogênese e poligênese, surgiram a frenologia e a antropometria. Os monogenistas são aqueles que defendiam a ideia de que o ser humano descende de um ancestral comum e inspiravam-se nas escrituras, onde estruturavam seu ponto de vista na unidade de todos os povos, na origem comum e exclusiva da humanidade do casal Adão e Eva. Defendiam que as raças humanas eram originárias da degeneração do paraíso, e neste processo, os negros foram mais degenerados que os brancos. Já os poligenistas consideravam a existência de diferentes linhagens para as raças humanas, que, por sua vez, pregavam que as raças humanas eram biológicas e advindas de mais de um Adão. Haveria mais de uma fonte de criação conduzindo as diferenças raciais. Essa interpretação ganha força a partir do aprimoramento das ciências que acreditavam na imutabilidade das raças. Essa versão também surge para contradizer as doutrinas monogenistas de alguns religiosos, sobretudo para fortalecer os argumentos sobre os estudos da natureza biológica do comportamento humano. Atualmente, os impactos dessas teorias ainda são vistos, como, por exemplo, as mulheres terem mais medo de estarem em uma noite com um homem negro do que com um homem branco, e o corpo dos negros serem vistos como objeto sexual. Mas de que forma isso aconteceu? Todas essas ações foram planejadas de modo com que reforçasse a ideia de que pessoas brancas ainda fossem vistas como superiores. A gramática da masculinidade negra foi pensada para que as diferenças físicas entre as raças pudessem marcar padrões. Para isso se concretizar, foi necessária a mão direita de pessoas bem vistas pela sociedade, como médicos e cientistas. Todo o recurso investido nesse trabalho evidencia o preconceito racial, que antecede o racismo científico, colocando em perspectiva a forma como a ciência agiu nos séculos anteriores e os impactos que ainda nos cercam. Durante o século XVII, grandes quantidades de dados foram acumulados, à medida que cada vez mais corpos e partes dos corpos negros eram examinados, medidos, comparados e catalogados em coleções particulares e em museus. Veremos a seguir argumentos levantados com o objetivo de provar que o corpo negro era inferior ao corpo branco. Quando os corpos masculinos negros foram comparados aos corpos masculinos brancos, os primeiros, embora considerados primitivos e inferiores, eram considerados semelhantes e, portanto, no grande esquema do universo, ligados a corpos masculinos brancos. Em particular, a área ao redor dos testículos e mamilos dos homens brancos foi confirmada como mais escura e, portanto, mais próxima na aparência das áreas correspondentes dos homens negros, confirmando assim que, enquanto a superioridade deveria estar ligada ao tamanho do crânio e inteligência, a inferioridade deveria ser ligada à sexualidade. Antes da década de 1830, embora a escravidão e outras formas de subordinação indicassem claramente que os brancos em geral consideravam os negros como inferiores, ainda não existia uma justificativa bem pensada e cuidadosamente articulada para afirmar essa inferioridade dos homens negros. No entanto, com crescente apelo abolicionista para o fim da escravidão, argumentando que os negros eram humanos e merecedores de certos direitos intransferíveis, os senhores de escravos e anti-abolicionistas foram obrigados a recorrer à teorização de que os negros eram inferiores ao nível humano para defender suas posições e combater a coerência dos argumentos de seus oponentes.
Em meados da década de 1830, a força do argumento abolicionista era tal que os brancos pró-escravidão começaram de fato a se voltar para a ciência e a cobrar pela primeira vez por uma inferioridade negra inerente e permanente. No início do século XIX, a frenologia de fato se tornou outra forma objetiva e verificável de fazer classificações raciais, e especificamente de traçar fronteiras entre brancos e negros. Em suas origens, a frenologia afirmava ser apenas capaz de identificar estados de consciência a partir de um exame de saliências na superfície do crânio. Mais tarde, evoluiu para um estudo do conteúdo do crânio e alegou ter identificado diferentes regiões do cérebro que representavam os locais de diferentes capacidades mentais. Em 1780, Peter Camper descreve o ângulo facial, formado pela intersecção do plano de Camper, que passa pelo centro do condutor auditivo externo e pela base do nariz, com a linha facial, tangente à parte mais proeminente do osso frontal e à leve convexidade anterior do incisivo central superior. O ângulo facial, de acordo com Camper, tem para o europeu 80 graus, para o negro 70 graus, para o orangotango 58 graus e para o macaco 42 graus. Por sua vez, as características anatômicas que se diferenciam entre homens brancos e negros mediante sistema genital seriam a proporção maciça, tamanho dos testículos e escroto, maior comprimento e rigidez do pênis, enquanto a anatomia sexual dos homens negros e brancos fossem semelhantes, as mulheres negras e brancas eram consideradas distintas, tornando possível a união sexual de mulheres negras com homens brancos, enquanto a relação entre homens negros com mulheres brancas fosse considerada infertil, pois a posição da pelve da mulher branca é reduzida e ela, ao contrário da mulher negra, sofre no ato, porque o colo do útero é pressionado contra o sacro de tal maneira que essa união não é apenas dolorosa, mas muitas vezes infértil. As especulações quanto à diferença entre a mulher branca e a mulher negra também estão associadas à posição do ímen, à menstruação precoce, à frequente condição artrófica dos órgãos genitais externos, em que os lábios são muito achatados e afilados, aproximando-se do tipo oferecido pela macaca antropóide feminina, lêmuro e outros animais pintecoides. O impedimento das relações interraciais significava a relação de homens e mulheres negras que não provocavam repugnância e não eram problemáticas, diferente das ameaças sofridas por relações entre homens negros e mulheres brancas. Portanto, o sexo entre homens brancos e mulheres negras não exigia o mesmo tipo de policiamento e nem de controle. Pelo contrário, uma vez que os proprietários de escravos, e em certa medida os homens brancos, em geral tinham acesso e controle sobre os corpos das mulheres negras. E essas relações não eram apenas toleradas, mas eram encorajadas no sentido de que o senhor de escravos poderia gerar seu próprio escravo, e assim gerar sua própria propriedade. Concluímos que a masculinidade negra vai muito além da sexualidade e são vários fatores que influenciam esse processo. O corpo negro é visto especificamente como o corpo sexualizado e do trabalho, decorrente de suas marcas escravagistas, de gênero, raça, seu porte físico e principalmente ao sexo, relacionando a sua parte genitália e tamanho do seu pênis, considerado o símbolo máximo de sua sexualidade. A hipersexualização dos corpos negros existe e a ciência por muito tempo tratou o corpo negro com inferioridade ao corpo branco e como objeto sexual. A masculinidade negra foi construída dentro de valores brancos, idealizando que o homem negro precisava ser forte, conquistador, selvagem e viril para que fosse aceito na sociedade. E esses são os estereótipos que acompanham o ideal da masculinidade do homem negro até hoje. A sociedade impõe que o corpo negro não será visto como padrão de beleza, de racionalidade e muito menos o padrão de homem honesto. Sendo assim,
homens negros vivem em uma luta constante de autenticar sua honestidade e caráter para a sociedade. Homens negros vivem um processo de romper com a criminalização de seus corpos e hipersexualização, uma verdadeira luta constante para desmistificar estes valores brancos colocados sobre seus corpos negros. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural.